Espio Papo. Espio Papo. Boa tarde, bom dia, boa noite, meu público que está assistindo o Espio Papo. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas a hora que você vê é a hora que tinha que ver mesmo. Gente, hoje eu estou com uma presença aqui muito especial. Eu vou já falar aqui, eu vou dar uma lida no currículo dele. O currículo dele é extenso. Se eu fosse falar, realmente eu ia passar uma semana e não tem como eu passar uma semana falando do currículo, mas eu vou tentar abreviar ao máximo. É o seguinte, este senhor que está do meu lado, ele é natural de Fortaleza, é casado, tem 4 filhos, morou no antigo Barro Vermelho, que hoje é o Antônio Bezerra. Aluno da escola pública, ele é formado em História pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, e mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Atuou como professor da Educação Básica, alfabetizador em comunidades carentes, formador de professores quando docente no ensino superior. Nos anos de 80, ele foi líder comunitário. Quando bancário, seguiu para o movimento sindical, onde foi articulador do movimento de oposição bancária, o MOB. Foi dirigente do Sindicato dos Bancários do Ceará, assessorou diversos sindicatos, foi um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e em 1983 ele foi presidente da Central, aliás, em 1983, e sendo presidente da Central em 1991. Durante a gestão da prefeita Luiziane Lins, em 2005, ele esteve à frente do INPA. Como vereador, foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, foi convidado em 2015 pelo governador Camilo Santana para assumir a assessoria especial de acolhimento dos movimentos sociais. E está terminando, viu, gente? Calma que o currículo dele, eu falei que era extenso. Na Assembleia Legislativa, aliás, em 2017, ele foi eleito 7 vezes como eleito o melhor dos vereadores daqui de Fortaleza, do Ceará. E no mesmo ano foi eleito deputado estadual pela primeira vez. Na Assembleia Legislativa, ele trabalha com temáticas como meio ambiente, segurança hídrica, educação, pessoas com deficiências, pessoas vivendo com HIV e AIDS e juventudes e direitos humanos. E para finalizar, atualmente ele é presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa. É também vice-presidente das comissões do Meio Ambiente e de Cultura da Casa. Presidiu o Instituto Centro de Ensino Tecnológico, Centec, de 2023 até os dias atuais. Comigo hoje o deputado Acrísio Sena. Eu chamo o seu professor, deputado. Do jeito que você quiser. Aí é preferível Acrísio mesmo, Acrísio Sena. Então, sem problema. Tira as patentes. Tira as patentes e aumenta o salário, né? Aumenta o salário e vamos conversar. Então, Acrísio, é o seguinte, eu tenho um monte de perguntas para te fazer. Essas perguntas, elas vão seguir uma certa ordem, depois elas seguem uma certa desordem e a gente vai fazendo aqui a nossa entrevista. Em primeiro lugar, Acrísio, eu queria te perguntar, saber quais são as lembranças primeiras que você traz da sua infância vivida no bairro do Barro Vermelho, que hoje é o Antônio Bezerra. Deixa eu agradecer também, né? Agradecer a todo o pessoal que constrói o blog, né? O podcast. O podcast Espio Papo. Espio Papo, perdão, o podcast Espio Papo. Está aqui hoje, a gente batendo esse papo livre aqui, uma coisa bem maneira, bem light. E vamos lá, vamos fazer esse debate, né? E vamos divulgar, aproveitar depois também para divulgar o podcast. A gente também acha importantíssimo essa experiência. E já entrar na pergunta, né? Tentando fazer um túnel do tempo aí, né? Túnel do tempo, exato. Eu quero voltar, rememorar... voltar um pouco, Antônio Bezerra, né? De guerra ali, que na época ainda era Barro Vermelho. Na verdade, o Barro Vermelho, que era também em função... O Barro Vermelho era em função mesmo do solo avermelhado, aquele solo mais avermelhado, né? A ignorância do regime militar achava que o Barro Vermelho era o bairro dos comunistas, tá vendo? Aí eles mudaram para Antônio Bezerra.
Mas na década de 60 ainda era Barro Vermelho, ainda não tinha se elevado à condição de bairro ainda, né? E aí, assim, as lembranças, eu acompanhei todo o processo de desenvolvimento do próprio bairro, né? Processo de escola, ônibus, dos clubes, da feira, da lagoa. Então é um pouco disso que a gente pode falar, né? Então eu vim de Morada Nova para cá com 2, 3 anos de idade, nasci em Morada Nova, mas fui registrado aqui em Fortaleza, mas eu nasci em Morada Nova, ali nas margens do rio Banabuiú, e veio para cá. E ali o bairro naquela época ainda sem saneamento, o bairro ainda sem água canalizada, ainda o bairro ainda em fase, até cheguei mais na frente, chegamos até a lutar por essas lutas, né? Nós sem transporte coletivo adequado. Mas as grandes lembranças que eu tenho lá do próprio Antônio Bezerra, da infância, primeiro era o formato como a gente se divertia. A diversão geralmente ou era peão, saltar-raia, bola, bila, furachão, pescar peixe-beto na lagoa do Genibaú. A lagoa existia, a lagoa era... Que era aquela que ficava ali perto do Free Fall, né? Que era ela vai, ali, na lagoa é aquela que passava, que ela vem lá, ela começa lá na UFC, no PC. Sim, sim. Lá no PC, aí vai passava ali por trás daquela Cione, que era a empresa. Dizem que grande parte do rio... Rio Banabuiú é lá no Ceará, da Lagoa do Genibaú ter sido esse problema se deve muito à poluição da fábrica lá de castanha. Mas assim, a gente tinha essa possibilidade, como eu estava falando, que era totalmente diferente hoje das crianças, né? O formato. Então era sempre um lazer muito coletivo. E eu tenho muita lembrança do ponto de vista da gente pescar, peixe-beto, andar de patinete, né? Que os patinetes naqueles a gente fazia com os rolamentos mesmo, nos carrinhos mais manuais mesmo, que a gente mesmo criava. E também mais na frente... A feira tinha era uma diversão muito grande, aos domingos ir para a feira. Me lembro lá de comer tapioca com mortadela, era uma coisa maravilhosa, caldo de cana com pastel. Era aquela feira que o pai e a mãe levavam aquela sacola de palha, né? Isso. Era na época, ainda não havia hoje os supermercados, né? Naquela época a gente ia à feira, tinham aquelas sacas de arroz, feijão, aí o cara ia lá, bota aí 3 quilos de arroz, 2 quilos de feijão e tal. Era esse formato. A feira era os supermercados. Não havia ainda os supermercados como hoje. Praticamente as feiras ainda tem lá no Antônio Bezerra, mas ela hoje vai perdendo terreno. Elas continuam, mas vai perdendo terreno, pelo menos da parte de alimentação. É muito artesanato hoje, frutas, ainda tem muitas frutas, tem carnes, mas na época era de um tudo, como diz no ditado popular. E a lembrança é muito assim. Outra coisa que a gente gostava muito, eu tinha uma linha de ônibus Antônio Bezerra Mucuripe, a gente pegava o ônibus ali na rodoviária dos Pobres, descia no Náutico, e era diversão. Então, assim, o senhor teve... Comer aqueles espetinhos de piabinha, né? Parece que a gente está comendo a piaba com areia, né? Se lembra? Não sei se vocês já comeram essas piabinhas com areia. Lembro. Eu peguei essa época aí também. Então era isso. Então, hoje mudou muito. A nossa época era se vira nos 30. Não tinha... Naquela época não tinha o nível de problemas de natureza de segurança como nós temos hoje. Eu me lembro, a gente voltava, o clube era o Memphis, o Kelps, tinha festa. Naquela época, você andava por Fortaleza, você não aparecia ninguém nem para dizer que você era feio. Era, e terminava 3h30 da manhã, terminava as festas 3h30 da manhã, e ficava nas calçadas até 7 horas, 6 horas da manhã, abria a padaria, comprar pão. Era um negócio totalmente diferente, né? Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, assim, você, graças a Deus, teve uma infância, realmente uma infância de criança, né?
brincou como criança, né? Que hoje, muitas vezes, os meninos estão atrelados em tablet, essas coisas, e não tem aquela infância que a gente teve de estar no meio da rua, estar brincando, jogando bola. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa época aí, então, o teu primeiro ano e o segundo ano foi todo em colégio ali do Antônio Bezerra mesmo, né? Nós tínhamos... Eu já fui me alfabetizar, eu fui para a escola já muito tarde, né? A dificuldade das próprias escolas na região, mas eu fiz, na época era primeiro e segundo grau, né? Não tinha ainda o fundamental e o médio. Exato. Então eu fiz o primeiro e segundo grau na escola lá do próprio Antônio Bezerra. Tu entrou na né? escola com que idade? Eu fui para a escola a primeira vez aos 9 anos de idade. Nossa. Me alfabetizei muito tarde, já com 9, tudo assim, eu fui 9 anos, aí depois para a universidade já fui depois dos 30. E sua família, e tu é uma família de quantos irmãos? 5 irmãos, são 5 irmãos, e os pais que vieram do interior para cá foram operários. Meu pai era operário da construção civil e minha mãe era operária industrial. Aí dos irmãos tu era o mais novo, mais velho? Não, eu sou mais velho, né? Tem a minha irmã, que é a mais velha de todos, e mais 4 irmãos. Eu sou o segundo, né? Aí a minha irmã, que é advogada, eu que formado em História, o outro em Educação Física, o outro também em Direito, advogado, o outro na área de História. Agora se vê também que teus pais tinham uma preocupação muito grande de deixar esse legado do estudo, né? Aí isso era minha mãe. A sua mãe, né? Sua mãe sempre... Minha mãe sempre lutava. Meu pai dizia muito assim, meu pai era da construção civil. Ele disse, olha, se vocês não querem trabalhar no pesado, na construção civil, vão estudar. Então se virem para estudar, senão vão ficar aqui comigo na construção civil. E a construção civil era pesada. Eu fui algumas vezes com 12 anos de idade, fui com o pai. Eu não aguentava. Carreguei uns 3 tijolos e sentava, porque eu não aguentava. É pesada essa história da construção civil. Na época era muito... Cris, e no colégio, como você já naquela época já participava de movimentos estudantis ou não chegou a participar de movimentos estudantis? Não. Na época, a gente organizou a primeira Associação dos Moradores do Antônio Bezerra, a MAB, né? E dali a gente começou algumas lutas importantes, a história da pavimentação, do transporte coletivo, da canalização da água, defesa das escolas, das creches, então foi... Então aí, quando tu terminou o ginásio, tu prestou o vestibular, passou e foi fazer a UES. Não, foi assim, deixa eu te contar como é que foi. História aí, conta aí esse salto aí do Deixa eu te dizer, não, eu entrei na escola com 9 anos, aí fui... Voltando aqui. Então, assim, eu sobre a educação, né? Então, eu tive o período de alfabetização, aí continuei os estudos, fiz o primeiro, o segundo grau, e já trabalhando. Eu comecei a trabalhar com 12, 13, 14 anos, eu estava já trabalhando. Já trabalhava no supermercado, trabalhando de diversas... Tanto é que com 16 anos eu já tinha a carteira assinada com 16 anos de idade. Agora eu vou lhe interromper só para perguntar uma coisa. O senhor trabalhava assim porque queria ter o seu salário? Não, para ajudar em casa? Não, para ajudar em casa, arrimo de família. Não tinha esse negócio, esse luxo para só ter o meu salário, não. Era para ajudar em casa. Meu pai era operário da construção civil, minha mãe era costureira. Tá. Então eu tinha que... Mas aí eu quero lhe fazer uma pergunta dentro disso. Hoje em dia se fala muito dessa questão, porque menino não pode trabalhar, que isso e aquilo, né? Menino tem que ser menino, e no entanto o senhor começou a trabalhar com 12 anos. E eu também comecei a trabalhar muito cedo, mas o que eu quero perguntar ao senhor é o seguinte... Mas eu defendo que aos 12 anos a gente vá para a escola mesmo. Então... Eu trabalhei por necessidade, não foi por... Não, eu sei. Então o senhor defende que... Eu defendo que a gente tenha 12, 13, 14 anos, tenha na escola mesmo. E a partir dos 16 anos você começa a trabalhar mesmo valendo. Com carteira assinada, já pode votar, uma série de coisas. Porque tem até um programa do Jovem Aprendiz que é com 16, né? 16 anos. Então eu fui terminei o ensino médio. Só que aí do ensino médio em diante, eu dei uma pausa. Por quê? Porque eu fui para o sindicato, né? Eu só vim pensar novamente e ir para o ensino superior
quando eu encerrei a carreira de sindicalista. Mas, Ou seja, mas quando o senhor entrou no sindicato, então o senhor já era não, bancário? Não, quando eu fui em 80, eu entrei nos bancários em 1980. Certo. 80 eu já estava na fase de conclusão do ensino médio. Então eu fiquei por 10 anos, 14 anos no movimento sindical. Nesses 14 anos eu só tinha o ensino médio mesmo. Bancário, ensino médio. Eu só vim a trabalhar a perspectiva do ensino superior quando eu parei. Deixei de ser diretor de sindicatos bancários, deixei de ser presidente da CUT, continuei assessorando alguns sindicatos. Eu disse, não, agora eu vou para o ensino superior. Aí eu já entrei também no ensino superior, já com a idade bastante avançada, depois dos 30 anos. Pois é, mas eu acho interessante isso, o senhor ter encontrado forças para depois de um longo tempo, assim, 14 anos, né, voltar para estudar, para fazer faculdade, né? É porque também eu comecei a dizer o seguinte, olha, essa história do movimento sindical, eu não posso ficar a vida toda sendo dirigente sindical com ensino médio, eu vou ter que buscar um campo alternativo na minha vida. Eu sempre, durante a minha vida, eu sempre trabalhei o plano B dessa história. E aí, quando terminou meu mandato na CUT, em 1994, eu disse, eu vou entrar agora para a universidade. E fui e passei de primeira para o curso de História. Depois de 15, sei lá, bem uns 20 anos parado, mas que coisa interessante, viu? Já entrei depois dos 30 anos. Aí depois disse, eu vou fazer o mestrado. Aí depois que eu terminei o mestrado e a graduação, aí eu disse, não, agora eu vou para a carreira política, agora eu vou ser vereador. Em 2004 eu estava terminando o mestrado, em 2004 já estava disputando para vereador, em 2008 eu já fui eleito vereador, tá certo? Aí depois de 2008... Aí só depois o povo, rapaz, faz o doutorado, aí não dá não. Aí, mas ainda dá tempo para a gente poder pensar o doutorado. Agora me diga uma coisa, eu lembro que no período que o senhor foi candidato pela primeira vez a vereador de Fortaleza, me corrija se eu estiver errado, mas o senhor levantou a bandeira da educação, não foi isso? Eu fui assim. Em 2004, a Luiziane se candidatou para prefeita. Exato. Aí eu fui candidato a vereador, só que nós não ganhamos. A Luiziane ganhou e nós não. Aí ela me convidou para ser o presidente do INPA, que é o Instituto Municipal de Pesquisa, ali onde é a antiga Funefor, na João Pessoa. Na João Pessoa. Aí eu fiquei 5, 6 e 7. Aí ela disse, Cris, vamos para vereador. E para vereador eu fui eleito, em 2008. Aí fui eleito uma vez, 2, 3, fui presidente da Câmara. Aí o Camilo me chama para trabalhar, como você leu aí na biografia. Aí depois foi trabalhar com o Camilo, aí em 2018 eu fui eleito deputado estadual. Aí eu perdi a eleição, né, de 22, 19, 20, 21, 22. Perdi a eleição de 22, o Elmano me chama para ser presidente do Instituto Centec. Aí depois do Instituto Centec, volto para a Assembleia. Aí é esse mundaréu de coisa aí que a gente está rodando aqui. Pronto, mas agora eu vou falar aqui uma peculiaridade aqui, fugindo um pouquinho, daqui a pouco a gente vai tocar no outro assunto. O senhor era amigo do seu Raposo, que tinha uma gráfica na Liberato Barroso, que ele fazia uma revista chamada O Saco. Manuel Coelho Raposo. E ele era uma pessoa muito politizada, né? O Raposo. Finado Raposo, né? O Raposo, ele era tio da minha ex-esposa. Olha. Tá? É o Raposo. Então ele comia um churrasquinho lá no Raposo, Pacheco. Ele também lá tinha uma casa lá da irmã dele, no Pacheco. Tinha uma casa lá no Pacheco lá. E o Raposo morava ali na Liberato Barroso, tinha gráfica, sempre trabalhou com gráfica, sempre trabalhou com o livro. Ele é poeta. Eu era vizinho dele. Poeta, Manuel Coelho Raposo era poeta também. E na esquina tinha o bar do peixe, que a gente chamava ali, o Raimundo, na Padre Mororó, com o Liberato Barroso. Como a gente gostava muito ali do Raimundo, nas sexta-feira tinha um carneiro, ele tinha umas postas de peixe, uma cervejinha gelada.
a gente ia lá e o Raposo vinha para a gente poder fazer essas conversas. E bater um papo ali. E o Raposo era comunista. Se eu não me engano, eu acho que ele participou da coluna Prestes. Ou não. Não, ele era prestista ele também. era, né? E o Raposo, antes de conhecer o Raposo, eu me lembro, na época, em 80, quando eu era bancário, a gente se conheceu também o Raposo, que ele tinha a livraria, e o Raposo também já era do movimento comunista. Já o Raposo tinha jornais, aí a gente ia para lá para preparar os jornais, vender jornal. Então eu conheço o Raposo conheci o Fez Raposo Santinho lá? Santinho. também, das campanhas. Das campanhas eleitorais. Então o Raposo, e poeta, tudo, a gente conheceu muito, até nós acompanhamos ali naquela... Tinha as sexta-feiras, a gente ia para lá e trocava muitas ideias políticas. Ele era pró-soviético, era doente, stalinista, Nossa Senhora Jesus Cristo. Mas a gente brigava muito, discutia muito, mas era um ser humano. Campo das ideias, campo né? das ideias. Era quando você podia falar de política e não era essa polarização que existe hoje em dia, que um quer matar o outro. Hoje é muito tóxica, né? Essa polarização é muito tóxica. Mas deputado, agora eu vou partir para outra pergunta. Me fale um pouquinho sobre o letramento digital das escolas públicas, que é uma das bandeiras que o senhor levanta hoje, né? Eu pegar um pouco dos mandatos de vereador para depois chegar no letramento, né? Porque nós tivemos lutas importantes na época que eu fui vereador, que eu acho que eu gosto sempre de mencionar. Quando eu fui presidente da Câmara, eu fui presidente em 2011, 2012, ainda na gestão da Luiziane. Tivemos momentos importantes, o Fórum Viva Centro, a política de requalificação do centro, a Câmara nos bairros. Tivemos algumas lutas muito importantes. Quando eu fui bancário, eu fui o autor da lei do Estatuto da Segurança Bancária. Estatuto da Segurança Bancária, na época que ele foi... muito assalto, né? 2012, assalto e saidinhas bancárias. E era horrível, porque eu lembro que, digamos, a pessoa ia na boca do caixa, digamos, ia sacar 50 mil reais, o cara dava 50 mil reais, todo mundo via, aí daqui a pouco esse cara não tem uma privacidade. Tem não. Aí tá lá o bandido lá fora e o outro lá dentro disse, olha, o da camisa preta saiu com a bolsa de dinheiro, arrocha aí. Pois é. Era saidinha bancária. E assalto o banco quando eles entravam mesmo estourando, levando dinheiro, tudo. E sim, hoje, quando eu falei que era autor da lei, alguém brincou, né? Mas hoje não existe mais assalto. Eu disse, mas em 2012 tinha. Não, e então foi por causa dessa lei que criaram aqueles biombos, que a pessoa não via mais o que estava acontecendo. A lei é exatamente, o Estatuto da Segurança Bancária é exatamente isso. Nós brigamos com os banqueiros, porque a lei era uma proteção à população e à categoria bancária também, porque teve assalto de mão armada em banco e agência de banco. Eu fui 10 anos bancário, então essa lei, como vereador, é aquela que entra aquela porta, que trava aquela porta giratória, eu lembro que ela trava para detectar metais, você tem que botar as carteiras, é chato, né? Mas não, depois daquilo, e os biombos, pronto, aquela impediu a entrada de gente armada para assaltar. Foi uma lei nossa. Os banqueiros não queriam, mas nós ganhamos com os sindicatos bancários. E a outra, o biombo, que impedia a saidinha bancária. Você não sabe, porque você fica sentado, tem aquele tablado, você não sabe o que a pessoa está fazendo por trás daquele tablado. Ninguém tem noção. Foi o vídeo monitoramento, as câmeras, e na época a proibição de celular. Hoje já não tem mais. Na época tinha proibição de celular também. Sim. Há 2012, há 13 anos atrás, né? Há 13 anos atrás, nós tínhamos nos sindicatos bancários, nós tínhamos uma meta por mês de 10 assaltos a banco. Não, e outra coisa que eu me recordo é o seguinte, quando essa lei foi aplicada e que começou a vigorar mesmo, a redução da taxa de assaltos, roubos e saídas diminuiu drasticamente. Acabou. Quando chegou com 2 anos de aplicação da lei, já não tinha mais saidinha nem assalto. Aí eles se deslocaram, nem em Fortaleza, eles se deslocaram para onde? Para o interior. Foi. Que ainda não tinha sido aplicada. A lei era para Fortaleza. Eu era vereador, tentamos aplicar estadual, mas a lei era de Fortaleza. Aí depois a gente fez também a lei da inspeção predial,
A primeira foi com os sindicatos bancários, essa foi com os engenheiros. Mas deputado, só interrompendo de novo. Isso aí também foi devido àquela fatalidade trágica daquele edifício que caiu ali no Dionísio Torres, que o senhor implementou esse Não, projeto? foi antes. Isso aí foi em 2019. Ah, foi A lei é de... A lei da inspeção predial é mais ou menos do mesmo período, há 10 anos atrás. a lei é aquela que diz que todo A prédio obrigatoriedade de com fazer mais de vistoria. 50 anos tem que passar por essa vistoria, não é isso? São todos os prédios acima de 3 pavimentos, com mais de 50, tem uma tabela, acima de 50 anos anual, de 20 a 30 a cada 5 anos e assim tal. A lei ela obriga os condomínios a fazer a vistoria, a inspeção predial. Então essa lei está em vigor e está valendo. Está valendo e é nossa também, em Fortaleza, outra lei nossa. A lei dos estacionamentos, que foi outra lei que a gente fez a distinção entre hora e fração, talvez vocês se lembrem, a gente chegava no estacionamento, 1 hora e 10 minutos, pagava 2 horas. Aí a gente dividiu a hora em 4 frações de 15 minutos, se você pagava 1 hora, era 6, né? 1 hora e 15 minutos, 12, com esse formato sai de 12 para 7,50, né? Que é 4 frações de 1,50, né? Então essa lei tem o Estatuto da Segurança Bancária, nossa, a área de segurança escolar é nossa, parada de ônibus seguro é nossa, então tantas leis assim, ou seja, eu sou um dos grandes campeões de leis, mas é isso que eu quero falar. Quando o senhor eficácia. Quando o senhor diz, nossa, na verdade a lei foi o senhor que formou a lei do senhor, mas é nossa da população. Não, porque né? lei, eu digo nossa de autoria do Acris Sena. Pois é, nossa que eu digo Porque sua, lei, nossa que eu digo sua. minha, né? Porque eu digo nossa, porque do porque povo, lei é igual poesia, depois que faz é de utilidade pública. Não, eu sei, mas eu digo entendeu? assim, tem que dizer o autor foi Acris o senhor. Sena, Acris se Sena. pesquisar, se botar lá Lei do Estacionamento, Acris Sena, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Acris Sena, Estatuto da Segurança Bancária, Acris Sena, Inspeção Predial, Acris Sena, Parada de ônibus seguro, Acris Sena. Então, só uma perguntinha assim interessante, que é o seguinte, eu vejo que as leis que o senhor formulou, são leis realmente que beneficiam muito a população. Mas quando chega aquele deputado, aquele vereador com aquela lei absurda, vamos fazer o dia da caneta azul. Não, eu digo assim, porque tem uns que, né, infelizmente... Mas assim, como a nossa produção, todas as leis, elas estavam absolutamente conectadas em um desafio da cidade, não era uma invenção da minha cabeça, tal. O Acris criou uma lei do estalo, né? Então, assim, eu fiz a lei dos bancos porque o sindicato teve junto, eu fiz a lei da inspeção predial porque os engenheiros chegaram juntos, né? Eu fiz a lei das pessoas com deficiência porque as pessoas com deficiência chegaram junto, eu fiz a lei dos estacionamentos porque era uma lei de interesse de direito do consumidor e assim vai. Então, mas tem muita bobagem no feita meio, né? aí Assim também, tem... aí o cara cria, né? Dia disso, dia daquilo. Mas assim, a grande falta que a gente tem na Assembleia, para chegar na Assembleia, é que a liberdade de legislar não é a mesma como vereador, porque você tem ou você faz leis em nível federal, ou faz leis no âmbito do município, porque as políticas públicas são descentralizadas. Então, a capacidade de você fazer leis enquanto deputado estadual são muito pequenas. Você viu aí a quantidade de leis que eu fiz enquanto vereador. Sim. As que eu tenho de deputado estadual, eu tenho a semana, uma lei, a semana da Data Magna, que é as comemorações por o Ceará ter sido pioneiro na libertação dos escravos. Aí fazer uma semana de conscientização. A lei, o projeto foi meu, mas quem teve que mandar a lei foi o governador, que é a Lei de Desenvolvimento da Apicultura do Estado de Ceará, fui eu, né? Estamos com outros projetos agora para chegar no letramento digital. Tá certo? Então, para chegar no letramento digital, que é como deputado estadual, eu tinha que mostrar um pouco dessa bagagem como vereador, porque as pessoas, muitos nem sabem. Não, eu achei Você passa num prédio, inspeção predial. Aí um dia chegou um rapaz para fazer a inspeção predial lá em casa.
Aí eu disse, você sabe de quem é o autor dessa lei? Ele lá em casa, o engenheiro, né? Ele disse, é do Roberto Cláudio. Eu disse, não, de jeito nenhum, né? É minha. Entendeu? Ele fez o quê? Ele sancionou a lei. É aquela coisa, é nossa, Ele Maria do que vossa, né? Ele sancionou a lei. Mas, ou seja, é como eu digo, a lei depois que você faz, vira de utilidade pública. Sim, sim. É do povo. Mas é sempre é bom registrar a paternidade, né? Pronto. O autor. E a ideia do letramento, aí essa é 100% nossa também. Agora, E aí, então, me explique como é que... é o letramento. Me Tá explique aqui para o nosso público o que quer dizer o letramento digital. Vai ser bem facinho, o povo entende bem rapidinho. Né? O letramento digital é um termo que a gente tem utilizado por dentro desse debate que se abriu diante da revolução digital, desse mundo digital que nós estamos vivenciando, e principalmente com as ferramentas, certo? Digitais das tecnologias da informação e da comunicação, certo? Dentre elas, a inteligência artificial. Então, o letramento, hoje, nós podemos traduzir como a capacidade de um ser humano saber lidar com essas ferramentas de forma consciente, de forma ética, de forma criativa, de forma crítica. O letramento é uma formação, certo? Sim. Na área das tecnologias da informação e da comunicação. É uma formação com uma capacidade crítica. É como se nós estivéssemos alfabetizando o ser humano de uma forma crítica. Isso vai entrar nas escolas públicas como? Qual é a nossa ideia? Principalmente, qual é a nossa ideia do letramento? Não sei se o pessoal entendeu a ideia do letramento. O letramento é a formação, é a capacidade crítica do ser humano de lidar com essas ferramentas digitais, dentre elas a inteligência artificial. Esse é o letramento. É como se nós estivéssemos alfabetizando, uma alfabetização digital, uma forma simplificada para você entender, que ela se traduz em várias modalidades. Ela pode se traduzir, o letramento, num processo de alfabetização de crianças, aprender com um jogo interativo, o ABC através da música da Galinha Pitadinha. Entendo. Né? Não, pode trabalhar com canais de YouTube, pode trabalhar com a ferramenta da inteligência artificial para corrigir prova, elaborar prova, e pode, aí é onde entra o lado mais importante do letramento digital, é saber hoje combater, além não é só manusear as redes, é saber também combater nas redes sociais, nessas redes digitais, campanhas absolutamente nocivas. A dignidade humana, combater a fake news, as notícias falsas, combater o racismo, o machismo, né? Combater a homofobia, campanhas de suicídio, campanhas neonazistas. Isso é a compreensão integralizada do que é o letramento. O letramento ele tem várias facetas, como eu estou dizendo. Ele se ramifica para várias coisas, né? E dentre elas, o lado mais versátil, que é a inteligência artificial. Mas nós temos games, temos plataformas, está entendendo? Então, a inteligência artificial, por quê? Porque nesse processo do mundo digital, talvez pode se traduzir em algo que tem as suas virtudes, como diz o nosso professor Igor Paim do IFCE, tem as suas virtudes, mas tem também os seus perigos. Sim. Você imagina, ele vai te copiar a tua voz. Hoje, inclusive, por exemplo, tem pessoas que não conseguem distinguir muito o que é real e o que não é real quando é feito pela IA, né? Exatamente. Então, hoje ele é capaz de criar um boneco, ele pode gravar a tua imagem e botar um discurso com a sua própria voz, que não é você, que ele chama de deepfake, né? Deepfake, perdão. Chama de deepfake, que é essas utilizações através da internet. Você imagina, ou seja, então como não tem neutralidade na técnica, na tecnologia, ela serve para o bem, mas tem gente se utilizando para o mal. Imagine
gravar minha voz, Sim. a minha face, e mandar esse vídeo pedindo dinheiro para depositar na conta. Oh, Olha só. Aí tem uma coisa entra. pior, já a pessoa colocar, fala do senhor pedindo voto pro candidato... Eu fazendo defesa de teses conservadoras e reacionárias. Não, mas o mais nocivo, isso aí o povo não vai acreditar, mas mais nocivo é o seguinte, é você pegar e fazer campanhas nocivas com Sim. você, que jamais você faria, e o cara fazer uma montagem dessa. Então, aí é o lado que é do letramento, que é a capacidade também de você fazer a cibersegurança, combater o cyberbullying, e assim vai, combater as fake news, as notícias falsas e os golpes da internet. Sim. Daí o letramento, você está vendo o tamanho que é pra abrir a estratégia mente do também dessas letramento? pessoas que estão, digamos assim, meio que paradas no tempo para dizer, ó, o mundo está mudando, você tem que mudar também. É porque nós temos Senão estudos, né? Nós temos estudos que têm um déficit. Os alunos já estão na era digital. Os professores estão em transição do analógico para o digital. Pois é. E o letramento digital tem como foco prioritário as escolas públicas em áreas vulneráveis para qualificar os professores para manusear essas ferramentas do ponto de vista, inclusive, para a redução da sua jornada de trabalho. Uhum. Porque hoje o professor, qual é a vida de um professor? Ele leva milhões de provas para corrigir. Elaboração de plano de aula, de correção, dessas coisas todas. Hoje, com a tecnologia, ele vai te ajudar bastante para essa realidade, né? Embora a gente já sabe que isso é preciso, por isso nós estamos chamando de letramento digital, essa capacidade de arrastar o corpo docente, os professores, para o mundo digital. Isso arrasta com formação. Principalmente em saber lidar com ferramentas digitais para a produção de conteúdo em sala de aula, dentre elas a inteligência artificial. É isso que é o debate de letramento digital. Muito bom o senhor explicar isso para quem está nos assistindo, para ver como a coisa é bastante ampla e de uma importância muito grande para a sociedade. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu andei sabendo que o senhor andou na Feira do Empreendedorismo lá no centro de eventos, promovida pelo Sebrae, né? O senhor deu um pulinho por lá, não deu? Nós sempre tivemos uma relação muito boa, porque... Mas eu quero perguntar lá, o senhor teve na feira, não teve? Pronto. Tive. O que é que o senhor viu lá que o senhor destacaria, assim, que o senhor achou interessante? Eu tive em 3 momentos, que eu acho que elas entrelaçam. Nós tivemos a Feira do Conhecimento, que foi pela CESTES, tem a do empreendedorismo, pelo Sebrae, também. Tudo no centro de evento, e o SANA, também no centro de evento. O SANA vai ser agora também. Não, já houve os 3. Isso aqui, eu acho que esse ano já aconteceram. Já teve, o SANA já teve também. Do ano passado para cá. Uhum. Eu acho que hoje a primeira coisa que chama atenção é a familiaridade da juventude com as tecnologias. Eu vou dizer isso, a familiaridade mesmo. Por isso que eu estou insistindo. Hoje, numa sala de aula, é algo cruel, porque a meninada está no digital e uma parte dos professores no analógico. Está entendendo? Então, o que chama mais atenção... conflito, né? E o Sebrae tem uma parceria, desde a época quando eu estava na presidência do Instituto Centec, a gente faz parte juntos desse ecossistema da inovação. E o Sebrae hoje tem essa política na área da tecnologia, da geração dessas empresas com startup para poder incubar, para poder fazer esses projetos. O que mais me prende hoje, e acho que nós vamos ter que arrastar grande parte dessa geração, é para acompanhar a dinâmica, a velocidade como a juventude tem enfrentado e familiarizado com essas redes digitais. Me diga uma coisa, o senhor falou do Centec, aí eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público o que é o Centec. O Centec, né? Gente, é uma invenção do gênio chamado Ariosto Holanda, que eu gosto muito de trabalhar nessa perspectiva. O Centec é uma construção, é um instituto, centro de ensino tecnológico, criado há 2 décadas e meia, mais ou menos isso, pelo então, na época, secretário de Ciência e Tecnologia, depois deputado federal, Ariosto Holanda.
Ele criou primeiro os CVTs, os Centros Vocacionais Tecnológicos, para poder fazer qualificação profissional, depois criou o Instituto Centec. O Instituto Centec hoje, ele tem uma vinculação com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ele é uma organização social do Estado, ou seja, ela funciona de acordo do Centec prestando serviço prioritariamente para as secretarias do Estado. O Centec hoje é responsável por qualificação profissional, o Centec hoje é responsável com a proteção animal, o Centec hoje é responsável pelos arranjos produtivos locais, pelas escolas profissionalizantes, é responsável hoje na parceria com a Assembleia Legislativa pelo projeto Ceará de Valores, ganhou um edital para fazer formação de jovens na área de tecnologia, na área de games e jogos, né? Ou seja, o Centec é esse instituto que a gente pegou praticamente falido há 2 anos e meio atrás, e hoje ele desponta como uma grande instituição de ciência e tecnologia. É uma ferramenta para os jovens também, né, se qualificarem. Nós temos os cursos que trabalham, para você ter ideia, o Centec tem 130 modalidades de curso diferentes. O Centec tem de curso de drone a design de sobrancelha. Ou de design de sobrancelha a drones, né? Tem desenvolvedor de web, tem cursos para a geração 60 ponto mais, que é a minha, para aprender a lidar, como é que lida com redes sociais. Com 49. Ah, obrigado, você é muito generoso. A quem dera. Para essa geração 60 ponto mais, que é a minha, né? Para aprender, porque nem todo mundo sabe isso aqui, não. Tem gente que hoje leva o neto para poder botar um cartão para sacar o dinheiro, mas hoje dá para ensinar a mexer aqui, mandar um zap da vida, mandar um e-mail, então dá para ensinar. Esse aí nós estamos Conexão Futuro 60 mais. Eu estou quase chegando lá também. 60 mais. Eu estou bem para quê? Para também aprender a lidar com essas ferramentas digitais. Cris, agora deixa eu te perguntar uma coisa, fugindo um pouco, só porque eu me lembrei que o senhor também criou um projeto de criar um fundo especial para as mulheres em situação de violência doméstica no Ceará. Esse dinheiro que vai ser destinado a esse projeto, né? Ele viria de onde? Certo. Primeiro, deixa eu explicar. Hoje nós temos provas concretas que grande parte das mulheres, uma parte significativa, a grande maioria hoje são mulheres chefes de família, mas as que têm hoje ainda se submetem a viver com os seus respectivos parceiros aí, maridos, ou como você possa chamar, por conta da dependência econômica. A maioria tem em média 3, 4 meninos, elas cuidando dos meninos, e os maridos no meio do mundo, alguns quando trabalham, né? Então, assim, e nós temos nesse itinerário hoje da violência doméstica, ela é em casa com os próprios maridos. Sim, Então, precisaria a gente criar uma autonomia também econômica para essas mulheres, para que elas chegassem num momento desse e pudesse fazer a medida protetiva, dizer, olha, não dá, afasta, e eu vou seguir a vida com os meninos, porque eu tenho esse fundo que a gente tiraria. Queria o quê? Aí, como são mulheres em situação de vulnerabilidade social, nós tem o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, tem outros fundos de interesse e natureza social que pode ser perfeitamente, e tem recursos federais para, inclusive, trabalhar essa perspectiva das mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade social. Recursos para manusear da Secretaria de Proteção Social e recursos do governo federal daria para fazer, porque já existe elas serem atendidas nas delegacias e nas casas das mulheres. Mas no caso da lei em si, ela ainda está no papel. Eu não posso fazer essa lei, aí é que nós chamamos do recurso de projeto de indicação. É uma sugestão ao governador Elmano de Freitas, que ele pode recepcionar ou não, acatar ou não. Não posso ler, porque como
há uma determinação na Assembleia, a legislação é constitucional isso, as leis que implicam em despesa para o Estado, só o Estado pode criar. Então, como eu não posso criar a lei, eu tenho um mecanismo de criar o projeto de indicação, que é uma sugestão para o governo adotar. Que com certeza é uma lei... Eu acho uma lei bastante interessante, mas seria uma lei bastante interessante. Me diga uma coisa, agora falando aqui um pouquinho de... Aliás, a gente está falando de política mesmo, mas é o seguinte, eu vou perguntar ao senhor o que o senhor achou... aliás, ano que vem agora tem eleições, né? O senhor sai estadual ou federal? Não, eu quero... Rapaz, tem duas coisas assim que eu não tenho muito apreço. Eu não gosto muito do estilo lá de Brasília, do estilo de vida, e não gosto muito de viajar de avião, sabe? Aí eu prefiro ficar aqui andando do carro mesmo, sabe? Mas assim, não, porque eu acho que a minha contribuição maior hoje seria deputado estadual. E acho que a disputa, quando disse federal, o nome já diz tudo. A disputa é federal, sabe? Federal, então vamos ficar aqui estadual. Já fui uma vez estadual, estou ainda agora assumindo agora como suplente, estou na titularidade, mas eu gosto muito aqui do nosso Ceará. Mas eu digo isso porque, assim, eu lhe acompanho no Instagram e eu sei que o senhor tem muito seguidor, né? Então, assim, o senhor... Não muito, não. Ele está começando agora. O senhor está se tornando, assim, um estraga... Como é? Agora, tomara que não seja estraga prazer. Não, estrategista. Eu vou cortar isso na edição. Não, corta. Não, é porque o senhor, agora, digamos assim, o senhor tem uma popularidade boa no Instagram, então, isso faz com que aumente ainda mais o seu grupo de eleitores, né? Eu não sei se traduzirá, se os seguidores se traduz em voto, né? Mas assim, mas é porque também há uma estratégia de toda a equipe que trabalha comigo, de marketing, né? Tem um grupo muito bom. Eu chamo as meninas, tem a Kate, a Val, são as duas meninas que cuidam muito dessa parte do Instagram, das redes sociais. Assim, e a gente tirou como estratégia, tem o Acriso Sena político, mas há o Acriso, a Acriso ser humano, que gosta de comer de tripa de porco, gosta de andar de patinete. O povo já me pergunta assim. E eu estou vendo que aonde eu vou e faço propaganda das culinárias nordestinas nossas, tem dado uma boa receptividade. Eu tenho... Por exemplo, o degustador da nossa culinária. Aí eu gosto mesmo. Eu não faço isso... Mas ao mesmo tempo o senhor é um ciclista. Eu vejo o senhor no Instagram andando de bicicleta, o senhor vai do Pirambu até a Praia do Futuro. Mas o senhor nunca mostra a bicicleta. Aí na Miguel, o senhor não vai de carro. É porque quando eu saio tão cedo, não, mas tem aí com bicicleta. Procura aí uma com bicicleta aí. Eu vou mostrar já aqui pro pessoal daí do Instagram. Me disseram isso. Um amigo meu, muito brincalhão, aí ele disse que as minhas caminhadas eu vou de carro, aí faço uma volta no quarteirão, gravo e pego o carro e volto. Para ele não andar, para dizer para a mulher, ele fica dando essa desculpa. Não, mas assim, a gente quebrou também, a gente não é uma forçação de barra. Essas coisas que eu faço é parte do meu cotidiano, da minha realidade mesmo. Eu vou lá no Chico 60, eu como tripa assada mesmo, de porco, com a cerveja. Eu vou no mercado, eu como panelada. Eu passei aqui no Parque Araxá, na Gonçalves Dias, bem ali. E aí vi o espetinho do Maciel, parei e fiz uma divulgação do espetinho dele. Eu lá imaginava que ia dar tanto ibope, deu mais de 10 mil. Eu fui lá na Praia de Iracema, lá comer um cachorro quente, e assim, a tapioca lá no Juazeiro, e aí tá indo. Só para você ter ideia, nós estamos esperando aqui, para dar em primeira mão, nós estamos esperando concluir as 500 mil visualizações da tripa assada, para nós fazermos uma comemoração. Nós estamos pertinho, está faltando... Se só me contar, eu vou. Nós vamos estar convidados. Vai ser lá no Chico 60, que fica lá, nós vamos fechar, vai ser uma noite de gala, servindo tripa assada para o povo, tá vendo? Então vai ser, nós vamos ter esse momento lá. Só para você ter ideia, entre o TikTok e o Instagram, está 482 mil visualizações. Faltam 8 mil. 400 e...
Rapaz, eu sou ruim de matemática, Não, mas vou professor dizer da uma coisa, história. Depois que essa... 492 mil. Pronto, depois que essa... 492 mil visualizações. Se essa entrevista for ao ar, aí vai terminar, vai bater os 500 mil. Ah, as 500 mil, vocês preparam a festa. Quem vai pagar as tripas, vocês vão lá, a tripa é por minha conta. Não se preocupe, né? Então, companheiro nobre, deputado Acrisio, também o senhor é um apreciador da caninha. Não, eu não gosto. Não, eu ganho muito presente. Né, com chá verde. Chá verde já sabe o que é, uma cervejinha verde. Ah, é a Heineken. A Sparta, é a Heineken, em alguns casos a própria Stella. Eu sou fã do chá verde. Pronto. Agora, então, é o seguinte, a gente já está quase um pouquinho perto de finalizar a nossa entrevista. Aí eu vou aqui perguntar agora umas coisas, umas besteiras. Aí o senhor responde aqui, tá certo? Vamos lá, ó. O senhor está agora, o senhor imagina essa situação, o senhor está voando aqui, né, no avião, o senhor está passando ali na Cordilheira dos Andes, aí o piloto, ele tá o senhor no avião, o Lula, tá o Bolsonaro, o Trump, o Putin e o Netanyahu. Ixi, Maria, Só tá a gente, o senhor tá lá tinha no uma meio. coisa melhor não aí para botar nessa companhia? Aí o piloto diz assim, ó, a gente tá com um problema aqui de carga, vai ter que empurrar o para fora aí. Aí, desses aí, o senhor empurrava quem? O primeiro, sem sombra de dúvida, é o genocida lá de Israel, Netanyahu lá, porque aquilo é um criminoso com o povo palestino, não tem nem dúvida. Não, enquanto agora... os outros, também o que o Putin está fazendo com a Ucrânia é condenável, horrível. Também crime de guerra. Qual é o outro aí que está faltando? Tinha o Lula, o Bolsonaro e o Trump. O Bolsonaro está preso, né? O Lula está governando, então... Mas agora eu vou fazer outra brincadeira aqui com o senhor. Se o senhor não fosse casado, certo? Se o senhor não fosse casado, aí o senhor tivesse que casar agora para escolher assim um sogro. O senhor queria o Fernando Collor de Mello ou o falecido prefeito daqui, Juraci Magalhães, como sogro? Pelo amor de Deus, eu já me casei 3 vezes, aí tu ainda quer inventar um debate desse. A mulher liga já perguntando isso. Pois vou pular essa pergunta. Rapaz, a companhia do Juraci era melhor para tomar uma cachaçinha e conversar. Conhecia muito bem Fortaleza, eu me lembro, o doutor Juraci conhecia muito bem Fortaleza, além de gostar de tomar uma pinga, né? Engraçado que eu não sei... Era uma figura... Eu escolheria como parceiro para tocar umas ideias, o Juraci era melhor. Sem necessariamente ser sogro, tá? Porque eu não aguento mais casar, não. Eu vou ficar por esse mesmo. Mas agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Não sei se o senhor assistiu ou se isso é uma lenda, porque eu não assisti, já ouvi falar que o Juraci Magalhães foi pro programa do Jô Soares. Foi verdade. E em determinada hora o Jô Soares perguntou assim, como é que o senhor, que ele sabia que ele gostava de tomar e tal, como é que o senhor que bebe tanto administra uma cidade como Fortaleza? E o Juraci foi da mesma forma como você faz amor com a... Um gordinho desse faz amor, né? Amor. Ou seja, cada qual tem seus truques, né? Acabou com o Jô nessa hora, viu? Oxe, meu Deus. O Jô tira de letra nisso aí. Tira. Ele não esquenta, não. Mas é o seguinte, agora a gente vai fazer um ping-pong. Pergunta uma coisa, o senhor responde assim, na bucha, né? Vixe, Maria. Um time. É o leão, né? Do coração. E ele vai para B ou ele continua? Rapaz, se ele não ganhar do Vasco, ele pode preparar a mala e ir embora. Porque se não ganhar do Vasco... Tem que ganhar, Tem que ganhar para sonhar em se manter na Série A, né? Vamos lá, uma música. Ih, rapaz, muita, né? Tem muita. Rapaz, eu gosto muito de Luiz Gonzaga, eu gosto muito de Nelson Gonçalves. Assim, para escolher uma música... mas eu acho que Águas de Março é muito bonita, é uma das músicas mais tocadas no mundo, do Tom Jobim. Tom Jobim e Elis Regina, A Elis cantou. Água de Março é muito bonita. Pronto, um cantor. Nelson Gonçalves. Luiz Gonzaga. Um país para morar fora do Brasil. Vixe, Maria, não é melhor um lugar para morar fora do Ceará? Eu diria o Rio de Janeiro. Morar fora o senhor moraria no Rio? Moraria. Eu acho o Rio tem um encanto, tem uma alma cultural muito forte. Eu nunca me imaginei sair do Brasil, não. Por isso que eu tenho dificuldade de pensar. Eu teria um estado para morar fora do Ceará, mas fora do Brasil eu nunca imaginei, sabia? Um político.
Ixi, aí é um político, um grande político, vamos botar aí de grandes referências. Rapaz, tem alguns assim, porque assim, para pensar o político sem pensar o momento histórico, Não, né? mas eu creio que quem está assistindo a gente, na hora que o senhor falar o nome, a pessoa vai captar a vossa... Ah, mas aí dependendo de cada... Rapaz, tem muitos, assim, hoje nós temos um grande líder no estado de Ceará, que é o Camilo Santana, né? A nossa grande liderança hoje seria Camilo Santana, mas se pegar na história da República, eu botaria muito Luiz Carlos Prestes. Eu gosto da história do Luiz Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança. Envelhecer é bom, sim ou não? Rapaz, se tiver cabeça para entender isso, é tranquilo. Uma pessoa que deixou saudade. Ah, meu filho, aí partiu num acidente de moto, aí morreu muito precoce. E meu pai agora, que mais viveu 91 anos, né? Mas 91 anos. aí, Viveu uma vida bem boa, vivida, né? boa. E morreu tranquilo. Um bicho de pé é uma coceira no saco. Vixe Maria, um bicho de pé. Rapaz, agora eu vou devolver com o cara perguntou assim, rapaz, o que acha melhor para você? Dinheiro, mulher ou bicho de pé? É uma piada real besta aqui. Aí o cara disse, rapaz, que adianta ter direito e mulher se não tiver bicho de pé? Né? Um filme. Ah, filme, tem muitos aí, cara. Para pegar um filme mesmo assim, deixa eu voar aí no tempo, né? Tem tanto filme legal, né? O Carteiro e o Poeta, eu acho um filme belíssimo. Central do Brasil, outro filme belíssimo. Rapaz, tem tantos... Tem muito filme aí, daria pra gente passar aqui, mas... Diga o nome de um. Já disse, Carteiro e Poeta, Central do Brasil, já disse 2. Pronto. Então, deputada Acrísio, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais para quem estiver nos assistindo. O senhor está agora com o microfone aí aberto para falar o que quiser. Olha, espia o papo. O papo aqui foi cabeça, foi leve, foi light, foi muito legal. Agradecer também aqui, eu acho muito massa, assim, um papo leve, tranquilo. E é isso. Bom, então, eu quero agradecer também a sua disponibilidade de vir aqui participar desse podcast, né? Eu estou, como é que eu digo assim, iniciando essa nova etapa na minha vida e eu fiquei muito feliz do senhor atender o meu pedido. Eu sei que o senhor tem inúmeras atividades que o senhor exerce, então só tenho que agradecer o senhor ter aceitado o meu convite e muito obrigado. E eu quero agora dar um recadinho para quem está nos assistindo. É o seguinte, hoje a gente assistiu a entrevista com o deputado Acrísio Sena e na próxima entrevista nós vamos falar sobre astros, vamos falar sobre fim de mundo, vamos falar sobre um monte de tema que é ligado à astrologia. O nosso próximo entrevistado vai ser o professor Eli. Então vocês aguardem aí que no próximo programa também vai ser uma entrevista muito interessante. Eu quero desejar a quem está nos assistindo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá que horas você está assistindo esse podcast. Fiquem com Deus, assistam aqui o Espio Papo. O Espio Papo é realizado dentro do estúdio Toda Fala, e se você quiser alugar esse espaço aqui para fazer o seu podcast, você vai falar com o Eugênio Menezes. Então, muito obrigado e tchau, gente! Valeu! Espio Papo. Espio Papo. Bora. Nós? Não, calma, mas agora ainda terminou. Tem os caracteres aí. Não, tem não. Agora é o seguinte, o senhor vai comer a pizza ou vai deixar para outro dia? Não, hoje não dá não. E se eu lhe chamar para tomar um café? Feito por mim? O café e toma, para não Toma. destruir. Eu quero só dar uma ligada aqui. Não, o senhor fica aí à vontade. Para saber o que a minha mulher ligou umas 500 mil